Um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado autorizou o governo a não gastar o mínimo previsto pela Constituição na área da saúde. O texto agora vai à sanção do presidente Lula e também libera repasses a estados e municípios. Municípios que estão muito preocupados, porque eles têm um gasto fixo. Se a União não é obrigada a gastar o mínimo definido na legislação, eles podem ficar sem dinheiro. Paulo Edson Fiore. O Senado aprovou um projeto de lei que viabiliza a compensação de 27 bilhões de reais da União aos estados e ao Distrito Federal pela perda de receita com a redução do ICMS sobre combustíveis, que vigorou de junho a dezembro de 2022. Sob pressão de prefeitos, o texto do senador veneziano Vital do Rego prevê ainda transferências aos fundos de participação de municípios e de estados para recuperar perdas em relação ao ano passado. A gente sabe das nossas agruras de gestões que muitas das vezes, e na maioria dos casos, dos 5.570 municípios brasileiros, são dependentes das transferências do FPM. Foram 63 votos a favor e apenas 2 contrários, além de 2 abstenções. Mas um dispositivo incluído no texto, ainda na Câmara, causou divergências. O item permite que o governo Lula não gaste o mínimo com saúde exigido pela Constituição em 2023. A medida ajuda o Planalto a resolver o impasse jurídico e orçamentário criado pelo novo arcabouço fiscal, que eliminou o teto de gastos e ampliou esse valor. Para o senador Ciro Nogueira, uma lei não pode mudar uma determinação constitucional. Isso, não tenha dúvida que nós iremos recorrer, se essa casa permanecer nesse erro, nós vamos mais uma vez demandar o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que nós podemos evitar, porque não existe ninguém nessa casa que possa dizer que uma lei complementar pode modificar um artigo da Constituição. Na semana passada, o governo fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de descumprir o investimento mínimo, tanto na saúde quanto na educação, no ano, conforme determina o arcabouço. Mais cedo, nesta quarta-feira, a ministra Simone Tebet disse ser mais fácil aumentar a arrecadação, ampliando receitas, do que reduzindo despesas. Não é fácil, né? É mais fácil até aumentar a arrecadação, no modo geral, no sentido do que e aprovar, inclusive, tributação, como agora está sendo votado agora, né, da taxação de offshores, do que propriamente cortar gastos. Não é num país tão pobre, não é uma decisão tão simples, mas nós precisamos ter coragem não nos falta para fazer isso. Pela regra atual, o gasto mínimo com saúde em 2023 seria de 188 bilhões de reais. Com o aval do Congresso, esse valor cai para pouco mais de 170 bilhões.